caiu na minha mesa da cozinha com um baque suave que, de alguma forma, ecoou por todo o meu corpo. A mão da minha irmã ainda repousava sobre ela, os nós dos dedos brancos de tensão. Não sabia se devia contar-te, sussurrou ela, mas tu mereces saber. Fitei a pasta, o meu café arrefecendo ao meu lado. Algo dentro de mim já sabia o que aqueles papéis continham, mas outra parte, a parte que passou 15 anos a construir uma vida com Thomas, agarrava-se desesperadamente à negação. Diz-me só o que vou ver, consegui dizer, com a voz mais firme do que me sentia. Extratos bancários, escrituras de propriedade e papéis de divórcio já redigidos. Ela fez uma pausa, os olhos cheios de lágrimas. Ele tem planeado isto há 2 anos, Emma. 2 anos a mover bens, a criar empresas de fachada e a construir um caso de que tu contribuíste minimamente para o negócio. O negócio. O nosso negócio. A agência de marketing que construímos do nada, quando mal tínhamos saído da universidade, a trabalhar num apartamento apertado com portáteis em segunda mão. Aquela da qual eu me afastei quando a nossa filha Lily nasceu, a seu pedido, porque um de nós tem de se focar na família. Senti algo quebrar dentro de mim. Não foi o coração, mas a imagem cuidadosamente construída que eu tinha do meu casamento, do meu marido, da minha vida. Há mais, continuou a minha irmã. Ele anda com alguém. A nova sócia dele, murmurei. A jovem e brilhante estratega que ele contratou no ano passado. A mulher que me mandou um postal de Natal com o rosto sorridente ao lado do meu marido, os braços um no outro de uma forma que me fez parar por um instante antes de ignorar os meus próprios instintos. Abri a pasta com as mãos a tremer. Lá estava. Traição documentada. Não apenas um caso, mas um plano sistemático para me apagar. Declarações financeiras a mostrar dinheiro desviado para contas de que eu não sabia, uma propriedade em Montana. Um estado onde mencionei uma vez querer reformar-me, comprada por uma empresa onde eu não tinha ligação nenhuma. E o mais devastador, uma estratégia legal para alegar que eu abandonei voluntariamente o negócio para me tornar apenas dona de casa. A casa no Lake Haven está no nome dela agora, disse a minha irmã suavemente. Aquela onde os nossos pais costumavam levar-nos. Isso quebrou algo em mim. Aquela casa estava na minha família há gerações antes de a incluirmos nos bens da empresa, por sugestão do Thomas. Uma estratégia fiscal, chamou-lhe ele. Como é que conseguiste isto? Perguntei, de repente muito consciente de que conhecimento era poder, e eu precisava de todo o que conseguisse. O Julian, do departamento jurídico, sempre teve um fraquinho por ti. Veio ter comigo quando Thomas lhe pediu para preparar os documentos que te removiam como beneficiária das apólices de seguro. Julian. Claro. O advogado discreto e com princípios que me avisou, anos atrás, de que o Thomas tinha métodos preocupantes. Defendi o meu marido na altura, atribuindo as preocupações do Julian a ciúmes profissionais. O meu telemóvel vibrou com a mensagem diária do Thomas. A trabalhar até tarde hoje. Não me esperes. Amo-te. A crueldade casual daquele amo-te fez-me o estômago virar. Durante 2 anos, ele olhou-me nos olhos, beijou-me todas as manhãs antes de sair, planeou festas de aniversário para nossa filha. Tudo enquanto preparava meticulosamente a minha substituição. Ele vai apresentar o pedido no próximo mês, disse a minha irmã, depois de fechar o contrato com a Harrison. Vale milhões, e ele não quer que tenhas direito a nada disso. O contrato Harrison. Aquele que eu consegui através da minha colega de faculdade, que agora lidera o departamento de marketing deles. Aquele que o Thomas inicialmente desvalorizou como uma perda de tempo, até eu o convencer do seu potencial. Ele sabe que tu sabes? Perguntei. A minha irmã abanou a cabeça. O Julian foi cuidadoso. Para o Thomas, está tudo a correr conforme o plano. Levantei-me devagar, caminhei até a parede com as fotos da família. Rostos sorridentes de férias, feriados, celebrações importantes. 15 anos daquilo que eu pensava ser a construção de uma vida em conjunto. Alguma vez aquilo foi real? Emma! A voz da minha irmã atravessou os meus pensamentos. O que vais fazer? Virei-me para ela, algo novo e frio a instalar-se no meu peito, onde antes havia pânico. Primeiro, vou fazer outro café, disse, pegando na minha caneca. E depois vou fazer aquilo que sempre fiz melhor que o Thomas, pensar 10 passos à frente. Nessa noite,
Deitei-me ao lado do Thomas na nossa cama, ouvindo a sua respiração tranquila. Estudei o seu rosto na penumbra, o rosto ao qual acordei durante 15 anos. Teria havido sinais? Momentos em que a máscara escorregou? Revi 1000 memórias, à procura de pistas que não vi. Havia muitas, percebi agora. A maneira como me sugeriu que me focasse em criar a Lily em vez de voltar à agência após a licença de maternidade. És insubstituível como mãe, disse ele. E posso contratar outro diretor de marketing. A forma suave mas insistente como me desencorajava de manter contato com pessoas do setor. As decisões financeiras que ele apresentava como pormenores aborrecidos que ele tratava para que eu não me preocupasse, para que a minha mente criativa ficasse livre. Eu achava que era amor, proteção, parceria. Na realidade, foi isolamento e preparação. Na manhã seguinte, mantive a minha rotina com precisão mecânica. Preparei o pequeno almoço para Lily, beijei o Thomas ao sair para o trabalho, sorri e acenei quando ele mencionou mais uma noite de trabalho. A apresentação da Harrison está a consumir tudo o que temos, disse ele, endireitando a gravata. A azul que eu lhe dera no nosso aniversário. A Rebecca e eu talvez tenhamos de passar a noite toda nisto. Faz o que for preciso, respondi, a minha voz calorosa e compreensiva. Acredito em ti. No momento em que a porta se fechou, transformei-me. Liguei para a escola da Lily e organizei para que ficasse com a minha irmã durante alguns dias. Uma noite especial com a tia enquanto a mamã trata de algumas coisas. Depois, comecei a minha reconnaissance. Comecei pelo que conhecia melhor. O nosso escritório em casa. Aquele que o Thomas raramente usava porque tinha tudo no trabalho. Por trás do fundo falso da gaveta da secretária, um esconderijo que ele pensava que eu desconhecia. Encontrei pendrives protegidas por palavra-passe, claro. Mas o Thomas sempre me subestimou. A palavra-passe era a data de nascimento da nossa filha mais os 2 primeiros dígitos do apelido da mãe dele. A mesma combinação que ele usava há anos. O que encontrei fez-me gelar o sangue. Não só planos detalhados para sair do nosso casamento, mas provas de fundos de clientes mal geridos, projetos cobrados a preços mais altos do que os relatados, lucros escondidos dos sócios, e mais preocupante ainda, um rastro digital a mostrar como ele vinha sistematicamente a diminuir o meu papel nos registros da empresa há anos. Havia e-mails entre ele e a Rebecca a discutir o problema Emma. Ela ainda tem muitas lealdades na indústria, escrevera Rebecca. Precisamos garantir que a narrativa está estabelecida antes de avançarmos. A resposta do Thomas. Não te preocupes. Quando estivermos prontos, ninguém se vai lembrar que ela foi mais do que a esposa que ajudava no início. A esposa que ajudava. Eu, que consegui os nossos 3 primeiros grandes clientes através da minha rede da universidade. Eu, que criei a campanha de assinatura que se tornou a imagem de marca da agência. Eu, que trabalhei 80 horas por semana enquanto estava grávida porque um cliente importante estava a hesitar. Imprimi tudo, acrescentando ao dossiê de cartão da minha irmã. Depois, fiz 3 chamadas. A primeira, ao Julian, para confirmar o que a minha irmã me dissera e agradecer-lhe pela lealdade. Nunca me senti bem com a forma como ele te estava a afastar, disse o Julian em voz baixa. Tu construíste aquilo tanto quanto ele. A segunda, a minha velha amiga Diana, agora uma contabilista forense. Preciso de alguém que consiga seguir movimentações financeiras sem ativar alarmes, expliquei. E preciso disso para ontem. Por ti, Emma, começo esta noite, prometeu ela. A terceira chamada foi a mais difícil, para o velho amigo do meu pai, um juiz reformado que sempre me tratou como filha. Henry, preciso de aconselhamento jurídico do mais discreto possível, disse quando ele atendeu. Isso tem a ver com o Thomas? Perguntou ele, surpreendendo-me. Por que perguntas isso? Houve uma pausa. Emma, já vi isto antes. A forma como ele começou a arranjar desculpas para tu não ires a eventos da indústria. Como começou a falar da empresa como se fosse uma criação só dele. Esperava estar enganado. Nessa noite, quando Thomas mandou mensagem a dizer que não viria para casa, respondi com preocupação perfeita. Não trabalhes demais, querido. Tudo bem com a apresentação da Harrison? A resposta veio rapidamente. Apenas algumas complicações inesperadas. A Rebecca está a ajudar-me a resolvê-las. Não fiques à minha espera.
Sorri para o telemóvel. Claro que ela estava. Durante a semana seguinte, tornei-me atriz consumada, desempenhando o papel de esposa aliada na perfeição. Perguntava pelo dia dele, mencionava que estava ansiosa pelos planos de verão, até sugere que devíamos pensar em renovar a casa do lago, já que teremos tanto para celebrar depois do contrato Harrison. Tudo enquanto reunia provas, fazia cópias, garantia declarações e juntava as peças da traição elaborada que se desenrolava à minha volta. O Thomas tinha sido minucioso, mas o plano dele tinha uma falha fundamental. Foi construído com base na suposição de que eu era exatamente o que ele passou anos a treinar-me para ser: decorativa, dependente e desligada. Ele esquecera-se de quem eu era antes de começar a apagar a minha luz. Sabes o que sempre te tornou especial, Emma? Disse a minha colega de quarto da universidade quando lhe liguei sobre o contrato Harrison. Tu nunca aceitaste as coisas tal como te eram apresentadas. Sempre procuraste o ângulo que ninguém via. Estava na altura de encontrar esse ângulo. E, quando Thomas menos esperasse, eu mostraria-lhe exatamente o que ele subestimou. 3 semanas. Foi o tempo que me dei para virar o jogo. O tempo exato até o Thomas planear surpreender-me com os papéis do divórcio após assegurar o contrato Harrison. Instalei um centro de operações em casa da minha irmã, mantendo uma normalidade perfeita em casa. Folhas de cálculo, documentos legais e notas de estratégia cobriam as paredes do quarto de hóspedes dela. A Diana entregou análises forenses que confirmaram os meus piores receios. O Thomas não estava apenas a preparar-se para o divórcio, ele vinha a desvalorizar sistematicamente as minhas contribuições e a desviar ativos da empresa há anos. Na verdade, é impressionante, de forma sociopática, comentou a Diana, apontando para transferências complexas de fundos. Ele criou um rasto de papel que faz parecer que tu recebeste lucros que, na verdade, foram para as empresas fantasma dele. Conseguimos provar que é fraude? Perguntei. Com o que eu encontrei e o que tu forneceste, absolutamente. Mas provar fraude não era suficiente. Eu precisava de uma alavanca que o fizesse recuar imediatamente. Porque uma batalha legal longa só prejudicaria a Lily. Precisava de algo que o Thomas temesse mais do que perder dinheiro. A resposta veio de uma fonte inesperada. A assistente executiva dele, Marie. Sempre mantive uma relação amigável com a Marie, enviando-lhe prendas de aniversário e lembrando-me da graduação do filho. Quando a encontrei casualmente para um café, fingindo querer preparar uma surpresa de aniversário para o Thomas, ela hesitou antes de dizer algo que mudou tudo. Emma, eu não me sinto bem com algumas coisas que estão a acontecer no escritório. Ela olhou em volta, nervosa. O Thomas tem me pedido para preparar apresentações sobre a história da empresa. Pois, eles não te mencionam de todo. O que queres dizer? Apresentações para novos clientes, retrospectivas da empresa. É como se nunca tivesses existido. E a mais? Ela baixou a voz. O contrato Harrison. O Thomas disse à equipa deles que a ligação inicial veio da rede da Rebecca, não da tua. Mantive o rosto neutro, apesar da raiva ferver dentro de mim. Isso é interessante. A outra coisa. A Marie enfiou a mão na mala e deslizou uma pen USB pela mesa. Guardei cópias de tudo, e-mails, apresentações, contratos originais, incluindo aqueles que mostram a tua assinatura como sócia fundadora. Não sei se ajuda, mas não me pareceu certo deixá-lo apagar-te. Aquela pen era ouro. Continha anos de documentos da empresa sem alterações. Prova de que o Thomas não só planeava divorciar-se de mim, como reescrevia ativamente a história da nossa empresa. Entre os ficheiros havia algo ainda mais valioso, evidência de que o Thomas tinha apresentado projeções financeiras alteradas ao nosso grupo de investidores no último trimestre, uma violação grave das normas da SEC. Com as provas da Marie, a análise forense da Diana e as informações internas do Julian, eu tinha munição suficiente. Mas ainda precisava de uma estratégia que anulasse as vantagens do Thomas, controlo do escritório, relações com os clientes atuais e o elemento surpresa. Encontrei a minha resposta enquanto revia antigos documentos de constituição da empresa. O Thomas insistira numa estrutura corporativa complexa por razões fiscais, criando empresas-mãe e subsidiárias. Mas enterrada nessa complexidade estava um tesouro legal, uma cláusula esquecida no nosso acordo de parceria original.
Isto é brilhante, disse o Henry quando lhe mostrei. A cláusula de sobrevivência aqui significa que, se um dos sócios for considerado culpado de fraude material contra a empresa, as suas ações revertem automaticamente para o outro sócio. É invulgar, mas legalmente vinculativo. O Thomas insistiu nela, expliquei. Na altura estava paranoico com a ideia de eu desviar dinheiro. Irônico, não é? O meu plano tomou forma: documentação da fraude, pressão dos investidores pelas falsas representações e a armadilha legal que o Thomas montara para si próprio anos atrás. Contactei pessoas-chave, o nosso investidor anjo original, que sempre gostou mais de mim do que do Thomas. O nosso primeiro grande cliente, que ainda me enviava postais de Natal. E, mais importante ainda, a minha colega de quarto da universidade que agora trabalhava na Harrison. O Thomas fez o quê? Explodiu ela, quando lhe expliquei em voz baixa como ele tentará apagar o meu papel na ligação entre as empresas. Emma, ele vai apresentar ao nosso conselho na próxima semana. Já estava desconfiada quando apareceu com aquela tal de Rebecca nas reuniões preliminares em vez de ti. Gostava que não desse a entender que falamos, pedi com cuidado. Ela fez uma pausa, depois percebeu. Estás a preparar alguma coisa. Não te preocupes, o meu poker face é excelente. Mas Emma, faz com que ele pague. 3 dias antes de o Thomas assegurar o contrato Harrison e uma semana antes de me servir os papéis do divórcio, fiz os preparativos finais. Transferi a Lily para a casa da minha irmã para uma semana especial com a tia. Garanti acesso a contas conjuntas que o Thomas pensava que eu tinha esquecido. E preparei um envelope de cartão simples com uma nota manuscrita. Nessa noite, o Thomas chegou cedo a casa, pela primeira vez em muito tempo, aparentemente bem disposto. O negócio com a Harrison está praticamente fechado, anunciou, afrouxando a gravata. Só falta a apresentação formal na segunda-feira. Mas eu e a Rebecca já temos tudo tratado. Que bom, sorri, servindo-lhe o seu uísque favorito. Tens trabalhado tanto. Ele pegou no copo, estudando-me com que talvez fosse uma faísca de suspeita, ou talvez culpa. Sabes, não teria conseguido sem ti, Emma. O apoio que me deste todos estes anos, significa tudo. Por um momento, ao olhar para ele a dizer aquelas palavras, sabendo que planeava, senti uma mistura estranha de tristeza e clareza. Aquele homem tinha sido meu parceiro durante 15 anos. Construímos empresas, uma família, uma vida. E algures pelo caminho, ele decidiu que eu era descartável. Ao sucesso, disse eu, erguendo meu copo. E a recebermos exatamente o que merecemos. Ele sorriu, sem perceber o duplo sentido nas minhas palavras. Tenho a sensação de que estas próximas semanas vão mudar tudo para nós. Oh, Thomas, disse suavemente, não fazes ideia de como tens razão. A segunda-feira chegou, o dia da grande apresentação do Thomas para Harrison. Enquanto ele andava de um lado para o outro a reunir os seus materiais, dei-lhe um beijo de despedida com a naturalidade de sempre. Arrasa, disse eu, endireitando-lhe a gravata. Obrigado, querida. Não me esperes, vamos celebrar esta noite. Ele parou à porta. Ah, e preciso de te falar de algo importante este fim de semana. Uma reestruturação de negócios que pode afetar os nossos impostos. A conversa importante que precederia os papéis do divórcio. Que atencioso da parte dele marcar para o fim de semana. Estou ansiosa, sorri. Boa sorte hoje. Mal o carro saiu da garagem. Entrei em ação. Vesti o fato de poder que escondia no fundo do roupeiro. Uma roupa que o Thomas não via há anos. Porque me convenceu de que era demasiado agressiva para eventos escolares. Chamei um Uber. Não queria que vissem o meu carro. Às 9h45 em ponto, exatamente 15 minutos antes da apresentação marcada, entrei na sede da Harrison. A minha colega de quarto da universidade, Jennifer, agora diretora de marketing deles, recebeu-me no átrio com um sorriso contido. A sala de conferências já está pronta, disse ela, para benefício de quem pudesse ouvir. Depois, baixando a voz. Ele está no lounge executivo a fazer o teatrinho de charme com a Rebecca. Não fazem ideia de que estás aqui. Perfeito. Apertei-lhe a mão. Obrigada por isto. Estás a brincar? Estive à espera disto o fim de semana todo. Entramos numa grande sala de conferências onde esperava toda a equipe executiva da Harrison.
juntamente com Julian, do nosso departamento jurídico, que chegará separadamente, como planeado. O Thomas ainda não estava lá, mas os materiais da apresentação já estavam no ecrã. O slide de abertura dizia Proposta de Parceria Estratégica, apresentada por Thomas Reynolds, CEO. O meu nome, como a Marie avisara, em lado nenhum. A Jennifer pigarreou. Enquanto esperamos pelo Sr. Reynolds, pensei que seria útil ouvirmos algum contexto histórico sobre a relação entre as nossas empresas. Dei um passo em frente, sentindo uma calma estranha. Obrigada, Jennifer. Para quem não me conhece, sou a Emma Reynolds, cofundadora e parceira igualitária da Reynolds Marketing Partners. A porta abriu-se e o Thomas congelou a meio passo, a Rebecca quase chocando com ele por trás. A cor desapareceu-lhe do rosto quando os nossos olhos se encontraram. Emma conseguiu dizer, recuperando depressa. Que surpresa! Não sabia que vinhas. Decisão de última hora, respondi, com leveza. Estava apenas a dar à equipa um pouco de contexto sobre como as nossas empresas se ligaram pela primeira vez, através da Jennifer e de mim, nos tempos da universidade. Pois, disse o Thomas, tenso, avançando para a frente da sala. Bem, talvez devêssemos seguir a agenda, por causa do tempo. Na verdade, interveio a Jennifer. O conselho pediu especificamente a presença da Emma quando mencionei que ela estava disponível. Esperávamos ouvir a perspectiva de ambos os sócios sobre esta potencial colaboração. O Thomas lançou um olhar apavorado a Rebecca, que avançou suavemente. Estamos muito felizes por a Emma se ter juntado a nós, disse a Rebecca com uma cordialidade treinada. Embora, como o Thomas mencionou, tenhamos preparado uma apresentação com um fluxo específico. Que tenho a certeza de que está excelente, interrompi com educação. Mas antes de começarmos, reparei num pequeno erro nos materiais iniciais. Apontei para o ecrã. A estrutura de liderança da empresa está representada incorretamente. Como sócios fundadores com partes iguais, o Thomas e eu partilhamos o cargo executivo com focos operacionais diferentes. O maxilar do Thomas contraiu-se. A Emma optou por focar-se nas responsabilidades familiares nos últimos anos, enquanto eu liderei as operações diárias. Mas sim, tecnicamente. Não tecnicamente, Thomas. Legalmente. Sorri para a sala. O que me leva a uma divulgação importante antes de prosseguirmos. Julian, importas-te? O Julian levantou-se e distribuiu dossiês por todos os presentes na sala. Estes são documentos financeiros e de propriedade certificados da Reynolds Marketing Partners, se explicou de forma profissional. O Thomas atirou-se aos dossiês. Tem havido alguma confusão. Estes documentos não estão autorizados. Estão arquivados junto do Estado, Thomas disse eu calmamente. Juntamente com provas que enviei à SEC sobre a deturpação dos dados financeiros da empresa ao nosso grupo de investidores no último trimestre. A sala ficou mortalmente silenciosa. Os executivos da Harrison trocaram olhares. Do que é que ela está a falar? Perguntou o CEO da Harrison diretamente ao Thomas. O Thomas forçou uma gargalhada. Um simples mal-entendido entre cônjuges. Talvez devêssemos fazer uma pequena pausa. Nenhum mal-entendido, continuei com firmeza. Apenas documentação de fraude sistemática, incluindo manipulação de declarações de lucro, má alocação de fundos de clientes e tentativa de desviar ilegalmente ativos da empresa. Virei-me para a equipa da Harrison. Peço desculpa por esta situação desconfortável, mas como parceira ética de negócios, senti-me na obrigação de divulgar estas questões antes de entrarem num novo contrato. A Rebecca avançou. Isto é ridículo. O Thomas e eu preparamos projeções precisas. Ah, sim. O Thomas e a Rebecca. Sorri. Devo também divulgar que estes dois têm uma relação pessoal que comprometeu decisões comerciais, incluindo a tentativa de me remover da empresa antes de assegurar este contrato. A sala encheu-se de murmúrios. O rosto do Thomas passou de branco a vermelho. Emma, chega, sussurrou ele. Na verdade, estou apenas a começar, respondi. Julian, por favor, explica as implicações da seção 8.3 do nosso acordo de parceria. O Julian levantou-se. De acordo com a cláusula de sobrevivência que o Sr. Reynolds insistiu em incluir no acordo original,
A fraude comprovada por parte de um dos sócios transfere automaticamente todas as ações para o outro sócio. Dadas as provas submetidas às autoridades esta manhã, o controlo da empresa passa agora legalmente para Emma Reynolds. Virei-me para o Thomas pela primeira vez. Estás despedido, Thomas. A segurança, organizada previamente pela Jennifer, chegou e escoltou o Thomas e a Rebecca, que protestavam, para fora da sala. Quando saíram, reparei em algo que não esperava. Alívio nos rostos de vários executivos da Harrison. Tinha preocupações com algumas daquelas projeções, admitiu o CFO assim que o Thomas saiu. Pareciam demasiado otimistas. O CEO inclinou-se para a frente. Emma, isto é altamente irregular, mas agradeço a tua transparência. O que acontece agora? Inspirei fundo. Agora apresento a proposta real que a minha equipa preparou, com números realistas, estratégias éticas e a criatividade que construiu a nossa reputação desde o início. Durante a hora seguinte, fiz exatamente o que me tinha sido impedido durante anos. Liderei. Apresentei. Respondi a perguntas com confiança e autoridade. E, quando terminou, o CEO da Harrison levantou-se e estendeu-me a mão. Teríamos todo o gosto em avançar com a Reynolds Marketing Partners sob a tua liderança, Emma. Embora talvez uma mudança de nome seja apropriada. Ao apertar-lhe a mão, senti algo que não experimentava há muito tempo. O simples poder de ser vista exatamente como sou. O desfecho desenrolou-se como uma série de réplicas. O Thomas tentou tudo, processos legais, tentativas de aceder aos sistemas da empresa, que eu já tinha bloqueado, até uma reunião de súplica desesperada onde oscilou entre ameaças e desculpas emocionadas. Destruíste tudo, disse ele do outro lado da mesa da sala de conferências. O advogado ao lado dele visivelmente desconfortável. Não, Thomas. Foste tu que fizeste isso quando decidiste que eu era descartável, respondi com calma. A diferença é que eu guardei as provas. No fim, perante a possibilidade de acusações criminais por fraude financeira e violações da SEC, o Thomas aceitou o acordo de separação que o Julian preparou, um acordo justo, mas não generoso, que reconhecia suas contribuições iniciais para a empresa, enquanto responsabilizava pelas suas ações. Ele não ficaria sem nada. Eu nunca faria isso ao pai da Lily. Mas nunca mais voltaria a controlar aquilo que eu ajudei a construir. A Rebecca desapareceu rapidamente quando o vento mudou, aceitando um emprego do outro lado do país. Os funcionários uniram-se em torno de mim com uma lealdade que me levou às lágrimas, muitos confessando que se sentiam desconfortáveis com as mudanças que o Thomas implementava. A empresa perdeu o coração quando te afastaste, disse-me a Marie no meu primeiro dia de regresso a tempo inteiro. Todos sentimos isso. Reconstruir a minha vida teve outras dimensões além do trabalho. A Lily, claro, fez perguntas, difíceis, que exigiam uma honestidade adequada à idade. O papai está em apuros? Perguntou ela uma noite, enquanto eu a aconchegava na cama. O papá cometeu alguns erros no trabalho, expliquei com cuidado. E agora tem de os corrigir. Mas ele ainda te ama muito. E vais continuar a vê-lo todas as semanas. Estás triste? Aqueles olhos atentos de 9 anos sondaram o meu rosto. Considerei a pergunta seriamente. Estive triste. Mas agora, estou orgulhosa de mim mesma. Às vezes, defender-nos a nós próprios sabe melhor do que ficar confortável mas pequena. Ela acenou com uma compreensão surpreendente. Como quando a Emma Watson enfrentou aqueles miúdos maus no meu livro. Exatamente assim. Sorri, beijando-lhe a testa. 6 meses depois do que os funcionários da empresa agora chamavam simplesmente a apresentação, sentei-me no meu escritório, não a grandiosa sala de canto do Thomas, que eu transformei num espaço colaborativo, mas numa sala cheia de luz com vista para o rio. A empresa tinha renascido como Clarity Partners, com foco renovado em práticas éticas de negócios e relações transparentes com os clientes. O contrato com a Harrison foi, de facto, transformador, embora não da forma como Thomas planeava. Levou a mais 3 grandes clientes que valorizavam a nossa nova direção e abordagem baseada em valores. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Jennifer. Almoço amanhã para celebrar os resultados do 3º trimestre. Levo champanhe. Sorri e respondi afirmativamente. Depois voltei ao computador para terminar um e-mail.
Uma notificação apareceu. O Thomas tinha publicado algo nas redes sociais pela primeira vez em meses. Contra o meu melhor julgamento. Cliquei. Era uma foto dele com a Lily no jogo de futebol dela. A legenda dizia: a aprender o que realmente importa na vida. Novos começos abençoados. Senti uma emoção complexa que não era bem perdão, mas algo próximo. O reconhecimento de que as pessoas podem ser terríveis e redimíveis ao mesmo tempo. Que o homem que tentou apagar-me podia também amar sinceramente a nossa filha. A porta do meu escritório abriu-se e o Julian espreitou. A equipa de design precisa do teu feedback sobre a apresentação da nova marca. Tens 1 minuto. Sempre. Levantei-me, fechando o post do Thomas sem comentário. Enquanto caminhava pelo escritório, cumprimentando colegas, notando a energia e criatividade a fluir livremente, percebi algo profundo. A pior traição da minha vida levou-me de volta a mim mesma. Não a uma versão diminuída que podia ser posta de lado, mas a plena expressão de quem eu sempre fui destinada a ser. Nessa noite, ao conduzir para a casa da Lily, vi o meu reflexo no espelho retrovisor e mal reconheci a mulher que me devolvia o olhar. Não porque tivesse mudado, mas porque finalmente tinha emergido. Como alguém que sai das sombras para uma luz clara e reveladora. Agora vês-me, murmurei para ninguém, e para todos. E, mais importante ainda, eu vejo-me. No dia do parto, ele foi à praia com o amante, mas o médico ligou em pânico. A primeira contração atingiu Livia Armon como um martelo na parte inferior das costas, às 5h47 da manhã, despertando-a bruscamente na cama king size que, de repente, parecia demasiado grande e demasiado vazia. Os seus olhos verdes abriram-se de repente, examinando os lençóis amarrotados ao seu lado, onde Theo deveria estar, onde o seu corpo quente deveria tê-la ancorado neste momento aterrador que ela temia e esperava há 9 meses. Theo, a sua voz falhou no silêncio antes do amanhecer, no apartamento deles em São Francisco. A única resposta foi o zumbido distante do trânsito e o tic-tac implacável do relógio vintage na mesa de cabeceira. Um presente de casamento da sua sogra que agora parecia zombar dela a cada segundo que passava. Outra onda de dor atravessou-a, mais forte desta vez, e os dedos bem cuidados de Lívia, ainda pintados no rosa suave que escolhera para o chá de bebê, agarraram os lençóis de algodão egípcio até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela procurou o telemóvel, os movimentos guiados pela memória muscular até a aplicação do Notion, onde tinha planeado meticulosamente cada detalhe deste dia. Mala do hospital preparada. Plano de parto impresso e plastificado. Pessoa de apoio em falta. A porta da casa de banho estava entreaberta, revelando escuridão. Sem som de água a correr. Sem o ritual familiar da rotina matinal de Theo. A escova elétrica, a aplicação cuidadosa do óleo para a barba, o penteado ensaiado do cabelo escuro e espesso com aquela pomada cara que ele encomendava online. Isto não pode estar a acontecer, sussurrou Lívia, a sua mente de arquiteta já a calcular o tempo e a logística, mesmo enquanto o pânico lhe apertava a garganta. Passará meses a colorir folhas de cálculo, agendar consultas pré-natais entre reuniões com clientes e investigar todos os cenários possíveis, exceto aquele em que estaria sozinha. O telemóvel vibrou com uma mensagem do seu gestor de projeto. Cliente quer ver os planos revistos até ao meio-dia. Espero que estejas melhor. A ironia ter-lhe-ia provocado uma gargalhada se não estivesse a lutar para respirar entre outra contração. O projeto da Torre Meridian, o seu primeiro grande design a solo, consumira-lhe a vida nos últimos 6 meses, e agora parecia impossivelmente distante. Lívia ergueu-se, os pés inchados encontrando o chão de madeira fria. O reflexo no espelho do quarto mostrava uma mulher que mal reconhecia, cabelo despenteado, a t-shirt larga da antropologem que dormira esticada sobre a barriga, olheiras por baixo dos olhos que outrora brilhavam com sonhos de mamadas à meia-noite e canções de embalar partilhadas com o homem que amava desde a faculdade. Percorreu os contactos, com o polegar pairando sobre o nome de Theo. 3 chamadas não atendidas da noite anterior, todas sem resposta. A sua medicação para ansiedade repousava na mesa de cabeceira, o frasco de prescrição laranja, um lembrete diário das batalhas que travava dentro da sua própria mente. A doutora Martinez avisara-a sobre o estresse no 3º trimestre. Mas como poderia ter se preparado para este tipo particular de furacão emocional?
O apartamento parecia diferente à luz da manhã, como se as paredes guardassem segredos. A caneca de café de Theo de ontem ainda estava na pia, marcas de batom na borda que definitivamente não eram dela. Ela reparara nisso na noite anterior, mas empurrou a observação para longe, demasiado cansada e demasiado grávida para interrogar os pequenos detalhes que agora pareciam pulsar com significado. Outra contração agarrou-a e, desta vez, Lívia não conseguiu conter o gemido baixo que lhe escapou dos lábios. O bebê estava a chegar, com ou sem Theo. Tinha lido todos os livros sobre parentalidade, subscrito todas as aplicações de gravidez, mas nenhuma delas tinha capítulos com o título: O que fazer quando teu marido desaparece no dia do trabalho? O telefone tocou e o coração deu um salto, até ela ver o identificador de chamadas. Não era Theo, mas a sua melhor amiga, Mara, provavelmente a ligar do seu apartamento apertado em Oakland, onde editava fotografias até tarde da noite, alimentada por ansiedade e paixão artística. Mara, Lívia ofegou ao telefone. Acho que chegou à altura. A altura de quê? Mal são 6 da manhã e tu pareces. A voz de Mara mudou. O instinto de fotógrafa profissional ativou-se ao perceber o tom. Espera, estás a... O bebê está a chegar. E o Theo não está aqui. As palavras tropeçaram entre respirações difíceis. Ele saiu ontem à noite. Disse que tinha de tratar de algo urgente para o trabalho, mas o telemóvel dele vai sempre para o voicemail. E encontrei esta caneca com batom, que não é meu. E respira, Liv. Apenas respira. A voz de Mara cortou a espiral de pânico. Estou a vestir-me agora mesmo. Já ligaste ao médico? Os dedos de Lívia tremiam ao abrir o Instagram, um hábito que desenvolvera durante as noites sem sono da insônia da gravidez. A aplicação carregou com a sua cascata familiar de perfeição curada. E a terceira story do topo era uma localização que gelou-lhe o sangue. Moonstone Beach, 2 horas a norte. A story pertencia a Juniper Tate, colega de trabalho de Theo, com as ondas loiras perfeitamente estilizadas e aquela maneira de tocar no braço dele durante os happy hours do escritório que nunca assentou bem a Lívia. No vídeo, a luz dourada da manhã iluminava dunas de areia e ondas a arrebentar. Mas foi a sombra no canto, alta, familiar, vestindo a mesma camisola polo que Theo usava quando se despediu dela com um beijo, que destruiu o que restava do seu mundo. O telefone escorregou-lhe dos dedos dormentes enquanto outra contração a atingia. E, algures ao longe, conseguia ouvir a voz de Mara chamar pelo seu nome através do altifalante. Mas tudo em que Lívia conseguia focar-se era na matemática devastadora. 2 horas até a praia, mais o tempo que passaram lá. Significava que Theo escolhera estar em qualquer lugar menos aqui, quando a filha deles decidiu fazer a sua entrada no mundo. O telefone fixo na cozinha começou a tocar com uma urgência que cortou seu choque, e algo no tom agudo e persistente dizia-lhe que o que viesse a seguir mudaria tudo para sempre. O toque agudo do telefone fixo trespassou o choque de Lívia como um alarme de incêndio no meio da noite. Cambaleou até a cozinha, os pés descalços a escorregarem ligeiramente no chão de madeira, enquanto outra contração lhe apertava o abdômen, forçando-a a agarrar-se à bancada de granito para apoio. Olá! A sua voz saiu quase num sussurro. Senhora Armon, daqui é o Dr. Elias Valgen do CSF Medical Center. A voz familiar do seu obstetra tinha um tom de urgência que lhe fez o estômago cair. Preciso que me ouça com muita atenção. As suas últimas análises de sangue da consulta de ontem mostraram alguns marcadores preocupantes que nos escaparam na revisão inicial. A mão livre de Lívia moveu-se instintivamente para a barriga inchada, onde a filha estivera estranhamente quieta na última hora. Que tipo de marcadores? Há sinais de síndrome HELP. É uma condição grave que pode desenvolver-se rapidamente nas últimas semanas da gravidez. A sua tensão arterial subiu durante a noite, de acordo com os dados de monitorização do seu kit em casa, e combinando com os níveis de proteína que encontramos. A voz do Dr. Valgen vacilou por um momento. Senhora Armon, onde está neste momento? Estou em casa. Estava mesmo prestes a ligar-lhe porque acho que estou em trabalho de parto. As palavras pareceram surreais ao saírem-lhe dos lábios, como se estivesse a narrar a emergência médica de outra pessoa. Com que intervalo estão as contrações? Lívia olhou para o telemóvel, tentando focar-se na aplicação de temporizador de contrações através das lágrimas. Cerca de 8 minutos. Mas estão a ficar mais fortes.
Preciso que vá para o hospital imediatamente. Não conduza. Ligue a alguém. Apanhe um Uber. Qualquer coisa. Esta condição pode progredir rapidamente e tanto a senhora como o bebê estão em risco. O telefone quase lhe escorregou dos dedos trêmulos. Síndrome HELP. Lera sobre isso num dos seus livros de gravidez. O tipo de complicação que transformava histórias de parto em contos de advertência. A mente dela percorreu as listas cuidadosamente organizadas na aplicação Notion, mas nenhuma delas a preparara para emergências médicas combinadas com devastação emocional. O meu marido não está aqui, ouviu-se dizer, o reconhecimento a saber amargo na boca. Então ligue a quem puder. Senhora Harmon, não posso enfatizar o suficiente como é importante que chegue cá dentro da próxima hora. A linha caiu, deixando Lívia a olhar para o auscultador na mão. Lá fora, São Francisco começava a despertar. Ela conseguia ouvir os sons familiares dos passageiros matinais. O chiado dos travões do autocarro Muni na esquina, as buzinas distantes do nevoeiro vindo da Bahia. Pessoas normais a viver vidas normais, enquanto a dela implodia em tempo real. O telefone vibrou com uma mensagem da Mara. Ainda me estou a vestir. O trânsito parece mal na Bay Bridge. Chama um Uber se não conseguires esperar. Outra contração chegou. Esta foi tão intensa que Lívia teve de se apoiar na ilha da cozinha, respirando através da dor com as técnicas que aprendeu nas aulas de preparação para o parto. Theo tinha assistido, relutantemente, sempre a verificar o telemóvel durante os exercícios de respiração. Ela abriu a aplicação da Uber com os dedos a tremer, mas os preços de pico fizeram-na engasgar-se, $97 até ao hospital. A conta conjunta andava com saldo baixo desde que começaram a aparecer despesas misteriosas relacionadas com negócios de Theo nos extratos bancários. Despesas que ela tinha sido demasiado confiante, demasiado focada no estresse do próprio trabalho para questionar. A campainha tocou e, por um momento, uma esperança agitou-se-lhe no peito. Talvez Theo tivesse voltado. Talvez tivesse percebido o erro. Talvez. Lívia, sou eu. A voz de Mara chamou do corredor. E Lívia quase colapsou de alívio ao abrir a porta à amiga. Minutos depois, Mara entrou pela porta como uma força da natureza. A sua pele escura brilhava da corrida pelas escadas acima, 3 andares. As suas tranças cuidadosamente estilizadas, adornadas com pequenas contas de madeira, captavam a luz da manhã. Vestia uma t-shirt vintage de banda por baixo de um casaco de flanela oversized. A sua bolsa da câmara atravessada ao ombro, como sempre. Jesus, Liv, estás horrível. O olhar de fotógrafa de Mara absorveu a cena num instante. O pijama amarrotado, o rosto marcado de lágrimas, a forma como Lívia se curvava sobre o telemóvel. Quando começaram as contrações? Há cerca de 1 hora, mas isso não é. Outra onda de dor cortou-lhe as palavras. Mara já se movia. Os anos a lidar com ansiedade deram-lhe vantagem em situações de crise. Pegou na mala de hospital de Lívia, ao lado da porta, mas parou ao ver a mala no corredor. A mala cara de couro que Theo tinha comprado para viagens de negócios. Lívia, a voz de Mara ficou perigosamente calma. Por que é que a mala do Theo está feita? O telemóvel de Lívia ainda estava aberto no Instagram e, com os dedos a tremer, mostrou a story da Moonstone Beach. A expressão de Mara passou da confusão para a fúria. E depois para algo mais duro, mais protetor. Esse cabrão mentiroso. Mara conteve-se, depois ajoelhou-se ao lado de Lívia, com as mãos firmes mas suaves nos ombros da amiga. Ouve-me bem. A única coisa que importa é pôr-te a ti e ao bebê em segurança. Tudo o resto pode esperar. Como se fosse invocado pela conversa, o telefone de Lívia vibrou com uma mensagem de Theo. Desculpa por ontem à noite. Tive de tratar de uma emergência. Como estás a sentir-te? O tom casual. A total ausência de noção de que ela tinha descoberto a traição. Que estava em trabalho de parto. Que o casamento deles estava a desmoronar. Era quase impressionante na sua indiferença. Mara viu a mensagem por cima do ombro de Lívia e arrancou-lhe o telemóvel. Hoje não, Satanás, murmurou, depois olhou para Lívia com determinação feroz. O meu carro está em segunda fila lá embaixo. Vamos agora. Outra contração agarrou Lívia, mais forte que antes, e desta vez sentiu algo diferente. Uma pressão. Uma urgência que a fez perceber que o prazo do Dr. Valgen talvez tivesse sido otimista. Mara, arfou, acho que temos de nos despachar.
Enquanto reuniam as coisas e se dirigiam para a porta, Lívia apanhou um vislumbre de si própria no espelho do corredor. O cabelo castanho comprido caía em ondas embaraçadas à volta do rosto pálido. Os olhos verdes arregalados de medo e dor. Mas por baixo do terror, algo mais começava a nascer. Uma proteção feroz. Uma força primitiva que ela nunca soubera que possuía. A sua filha estava a chegar, com ou sem Theo. E talvez, pensou Lívia, enquanto Mara ajudava a descer as escadas, fosse mesmo assim que tinha de ser. A luz do sol da manhã atravessava as janelas da entrada do prédio. E, pela primeira vez em horas, Lívia sentiu que conseguia respirar. O que quer que viesse a seguir, ela não o enfrentaria sozinha. O Honda Civic de Mara já vira melhores dias. Mas nunca lhe tinham pedido para atravessar o trânsito de São Francisco com uma mulher em trabalho de parto e uma emergência médica potencial. O trânsito da manhã estava no auge e o que deveria ser uma viagem de 20 minutos até a UCSF Medical Center estava a transformar-se num pesadelo de semáforos vermelhos e cruzamentos bloqueados. Respira. Liv. Como nas aulas de parto ridículas, Mara apertava o volante, os nós dos dedos brancos, enquanto se enfiava entre um caminhão de entregas e um Tesla que andava à velocidade de uma tartaruga. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Lívia não conseguia responder. As contrações estavam a vir mais rápidas, agora cada 6 minutos, e cada uma parecia que o corpo dela se estava a virar do avesso. Pressionou o rosto contra a janela fria do passageiro, observando a cidade a passar em borrão. Cafés a abrir portas. Pessoas de fato a agarrar nos seus telemóveis. Corredores no Golden Gate Park, que não faziam ideia de que o mundo de alguém estava a desmoronar apenas a poucos metros de distância. O telefone vibrou outra vez. Outra mensagem de Theo. A pensar em ti hoje. Grande apresentação com a conta Henderson. Deseja-me sorte. A audácia era de tirar o fôlego. Enquanto ela corria para o hospital com complicações potencialmente fatais, ele inventava mentiras sobre apresentações e clientes. Provavelmente ainda na praia com Juniper, talvez a partilhar um pequeno almoço romântico enquanto o casamento dele se desfazia como areia entre os dedos. Queres que eu responda? A voz de Mara cortou-lhe os pensamentos. Perigosa e protetora, de uma forma que lembrava Lívia porque eram melhores amigas desde a faculdade. Não, a voz de Lívia foi quase um sussurro. Deixa-o viver na fantasia mais um pouco. Pararam noutro vermelho na Van Ness e Mara começou a tamborilar os dedos no volante. Um hábito nervoso que geralmente acompanhava os seus piores episódios depressivos. Lívia reparou nas olheiras da amiga. No modo como as tranças, normalmente impecáveis, estavam ligeiramente desalinhadas, como se tivesse estado acordada a noite toda a editar fotos ou a comparar a vida com os destaques dos outros nas redes sociais. Como estás, Mara? A sério? Perguntou Lívia entre contrações, precisando focar-se em algo que não fosse a dor ou o pânico. Mara olhou para ela, incrédula. Estás a perguntar pelos meus problemas, enquanto estás em trabalho de parto, e o teu marido te está a trair? Preciso da distração. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Mara. A minha mãe ligou ontem. Perguntou quando é que ia desistir do meu passatempo da fotografia e arranjar um emprego a sério. Disse que tenho 33 anos e ainda ajo como uma estudante universitária. O semáforo ficou verde e Mara carregou no acelerador com mais força do que o necessário. A família dela nunca compreendeu a vocação artística, preferindo a estabilidade das carreiras tradicionais. Foi por isso que se mudará para Oakland, afastando-se da crítica constante que fazia sua depressão afundar-se ainda mais. A tua fotografia não é um passatempo, disse Lívia com firmeza. Depois arquejou com outra contração. Aquela série de retratos que fizeste dos músicos de rua. Arte pura. Pois, arte não paga seguro de saúde. Passaram por um outdoor a anunciar condomínios de luxo em Soma, e Lívia pensou no projeto da Meridian Tower à espera na sua secretária. O seu primeiro design arquitetônico a solo, o culminar de anos a trabalhar sob a visão de outras pessoas. A reunião com o cliente marcada para o meio-dia parecia agora algo de outra vida. O telefone tocou e apareceu o nome do Dr. Valgen no ecrã. Senhora Harmon, onde está agora? Talvez há 10 minutos. O trânsito está. Não conseguiu terminar a frase, pois outra onda de dor varreu-lhe o corpo. As leituras da sua tensão arterial do monitor em casa acabaram de chegar ao nosso sistema.
Estão perigosamente altas. Quando chegar, vamos ter de agir rapidamente. Compreende? A urgência clínica na voz dele fez algo gelado instalar-se no estômago de Lívia. Quão rapidamente? Podemos ter de fazer o parto imediatamente. Cesariana de emergência. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença de morte. Todos os seus planos cuidadosamente traçados, o parto natural, o clampeamento tardio do cordão, o contato pele a pele imediato, evaporaram num instante. Ela vai ficar bem? A voz de Lívia quebrou na pergunta. Vamos fazer tudo o que pudermos. As duas são fortes e apanhamos isto cedo. As próximas horas vão dizer-nos tudo. Mara estendeu a mão e apertou a de Lívia quando a chamada terminou. A palma dela estava quente e firme, ancorando Lívia naquele momento em que tudo o resto parecia girar fora de controlo. Ela vai ser perfeita, disse Mara com a certeza feroz de quem acredita em milagres porque teve de criar os seus próprios. E tu vais ser uma mãe incrível. Entraram na Parnassus Heights e o CSF Medical Center surgiu à vista. Um complexo de vidro e betão que, de repente, parecia o edifício mais bonito que Lívia já tinha visto. A esperança misturava-se com o terror no peito enquanto Mara parava à porta das urgências. Deixa o carro, ofegou Lívia, outra contração a atingi-la com intensidade renovada. Deixa-o. Uma enfermeira já vinha com uma cadeira de rodas, e Lívia percebeu que o Dr. Valgen devia ter ligado para avisar. Enquanto a ajudavam a sentar-se, apanhou um vislumbre de si mesma nas portas de vidro do hospital. O cabelo desgrenhado, o rosto pálido, a usar a mesma t-shirt larga com que tinha dormido, parecendo nada com a arquiteta composta que passou meses a planear este momento. O telefone vibrou mais uma vez enquanto atravessavam as portas automáticas. Desta vez, não era Tel. Era uma notificação da aplicação de gravidez. Parabéns! Hoje pode ser o dia em que conhece o seu bebê. Apesar de tudo, a traição, a emergência médica, a incerteza, Lívia sentiu um sorriso surgir-lhe nos lábios. A filha estava a caminho, e de alguma forma isso tornava tudo isto valer a pena. Quando as portas do elevador se fecharam, levando-a em direção à ala de parto, Lívia fez uma promessa silenciosa à vida que crescia dentro dela. Acontecesse o que acontecesse a seguir, enfrentariam juntas. Só as duas. E as pessoas que realmente importavam. Os números no elevador subiam, e com cada andar, Lívia sentia-se elevar-se acima das cinzas da sua vida antiga, em direção a algo novo, desconhecido e inteiramente seu. A ala de parto e maternidade do CSF era um mundo à parte, onde o tempo se movia de forma diferente, e cada monitor a apitar carregava o peso do futuro de alguém. Lívia deu por si no quarto 314, vestida com bata azul do hospital, ligada a uma teia de fios e tubos que a faziam sentir-se mais paciente do que a mulher forte e independente que sempre se orgulhara de ser. O Dr. Valgen movia-se à sua volta com eficiência treinada, os cabelos grisalhos a refletirem a luz fluorescente enquanto estudava os monitores com os seus sinais vitais. Aos 47 anos, já tinha feito milhares de partos, mas o rosto dele carregava o peso de quem sabia que cada nascimento era um universo de esperança e terror para as famílias envolvidas. A sua tensão arterial está a 170 por 110, disse, com a voz calma mas séria. A proteína na sua urina confirma síndrome ELP. Precisamos estabilizá-la antes de podermos fazer o parto em segurança. Mara estava sentada na cadeira do canto, a mala da câmara aos pés, o seu comportamento habitualmente confiante diminuído pela atmosfera clínica. Tinha vestido farda oferecida pela equipa de enfermagem. As tranças, agora puxadas para um coque improvisado, faziam-na parecer mais jovem e vulnerável. O que isso significa exatamente? Perguntou Lívia, tentando manter a voz firme enquanto outra contração a atravessava. A dor era diferente agora, ofuscada pela braçadeira de tensão que a apertava constantemente e pela linha do soro que a fazia sentir-se presa à cama. Vamos administrar sulfato de magnésio para prevenir convulsões e medicação para baixar a tensão arterial. Assim que estiver estável, seguimos com o parto. Os olhos do Dr. Valgen encontraram os dela com compaixão experiente. O seu marido está a caminho? A pergunta ficou no ar como um peso que Lívia não conseguia carregar. Ela olhou para o telemóvel, onde a última mensagem de Theo brilhava no ecrã bloqueado. A entrar na reunião agora. Silêncio de rádio por algumas horas. Amo-te.
Silêncio de rádio. Quão apropriado. Ele não está disponível, conseguiu dizer Lívia, a garganta apertada com uma mistura de dor e humilhação. O telefone de Mara vibrou e ela olhou para ele com uma expressão fechada. É a minha mãe, sussurrou. Está a perguntar se ainda vou ao casamento da minha prima no próximo mês. Como se eu tivesse dinheiro para um vestido de madrinha e um voo para o outro lado do país. A normalidade do drama familiar parecia surreal contra o pano de fundo da emergência médica. Lívia viu o rosto da sua melhor amiga passar por emoções familiares. Culpa, frustração, o cansaço profundo de nunca ser suficiente para as pessoas que supostamente deveriam amá-la incondicionalmente. Não atendas, disse Lívia suavemente. Estás exatamente onde devias estar. Uma enfermeira chamada Patrícia, cujos olhos gentis lembraram a Lívia sua professora de estatística na faculdade, ajustou o soro. O magnésio pode deixá-la um pouco tonta, querida. É normal. Apenas concentre-se em manter-se calma. Calma. A palavra parecia estranha na sua boca. Como podia manter-se calma quando o casamento estava a desmoronar, o corpo a trair e a filha prestes a nascer num mundo onde o pai já se mostrará indigno do título? A medicação começou a fazer efeito, tornando os pensamentos mais lentos, como se movessem através de mel. Mas nesse nevoeiro farmacêutico, algo inesperado aconteceu. Clareza. Não o pânico afiado que a guiava toda manhã, mas uma certeza maternal profunda que se instalou nos seus ossos. O telefone tocou e, por um momento, o coração de Lívia deu um salto. Talvez Theo tivesse percebido que algo estava errado. Talvez estivesse a voltar. Mas o identificador de chamadas mostrava o número do escritório. Lívia. A voz da assistente Raquel soava tensa. Desculpe incomodar, mas o cliente Henderson está aqui para a reunião do meio-dia sobre as revisões da Meridian Tower. Devo remarcar? O projeto que consumiu noites e fins de semana durante meses. Que representava tudo o que tinha construído na sua carreira. A ironia não lhe escapava. Theo mentia sobre uma apresentação com Henderson enquanto ela literalmente dava luz para garantir o futuro deles. Reagenda, disse, surpreendida com a firmeza da própria voz. Emergência familiar. Claro. Está tudo bem? Lívia olhou em volta para os monitores a acompanhar o batimento do coração da filha. Para Mara, a folhear o rolo da câmara para se distrair. Para o saco de soro que a mantinha a ela e ao bebê seguras. Vai ficar tudo bem. Quando desligou, o Dr. Valgen voltou com uma equipa de enfermeiras. A sua tensão está a baixar bem. Vamos monitorizar durante mais 1 hora e, se continuar a melhorar, podemos seguir com parto natural. O alívio invadiu-a. Não era cirurgia de emergência que temia, mas uma hipótese da experiência de parto que sonhara, mesmo que não estivesse a acontecer como planeado. Mara aproximou-se da cama, o olhar de fotógrafa absorvendo o momento. Sabes o que vejo quando olho para ti agora? Uma desgraça num avental de hospital. Vejo alguém que está prestes a tornar-se o tipo de mãe que todas as crianças merecem. Forte o suficiente para lidar com o que vier. O telefone de Lívia vibrou com uma notificação de redes sociais. Contra o bom senso, abriu o Instagram. E lá estava, outra story de Juniper. Desta vez, a localização dizia Ceazi de Café. E a hora mostrava que fora publicada há apenas 20 minutos. Uma flat lay perfeitamente montada com torrada de abacate e mimosas, com uma mão masculina familiar a alcançar a chávena de café no canto da imagem. A traição atingiu-a de forma diferente desta vez. Não a devastação esmagadora da manhã, mas algo mais duro e limpo. Raiva. Fúria justa pela falta de empatia, pela crueldade casual de publicar o caso como se fosse algo a celebrar. Enquanto ela lutava pela vida e pela saúde da filha. Ele ainda está com ela, disse, mostrando o telefone a Mara. A expressão de Mara endureceu. Ótimo! Agora sabes exatamente com quem estás a lidar. Outra contração chegou, mais forte do que antes, e desta vez Lívia respirou por ela com intenção. Cada onda de dor aproximava-a da filha. Do momento em que a sua vida antiga terminaria oficialmente, e a nova começaria. Senhora Harmon, disse o Dr. Valgen, verificando os monitores novamente, está na hora de ir para a sala de parto. Está pronta para ter um bebê? Lívia olhou para Mara, que apertou a sua mão com lealdade feroz. Pensou em Theo, provavelmente a tomar o pequeno almoço com a amante,
enquanto ela se preparava para trazer a filha deles ao mundo. Pensou na Meridian Tower, na carreira que construiu, no futuro que agora estava prestes a criar inteiramente com seus próprios termos. Estive pronta a vida toda, disse. E, pela primeira vez em todo o dia, dizia-o com total verdade. A sala de partos no UCSF parecia uma estação espacial. Equipamento reluzente, caos coordenado, cada pessoa a mover-se com a coreografia treinada de emergências entre a vida e a morte. Lívia estava no centro de tudo, o corpo já não inteiramente seu, à medida que as contrações chegavam em ondas que a deixavam sem ar e exausta. Está a ir lindamente, disse o Dr. Valgen da posição ao fundo da cama, a voz a cortar o nevoeiro do cansaço e da medicação. 8 centímetros de dilatação. Quase lá. Mara estava ao seu lado, a apertar-lhe a mão com força, ancorando Lívia ao presente. A energia nervosa habitual da amiga transformada em algo feroz e protetor. Os olhos escuros nunca saíam do rosto de Lívia enquanto sussurrava palavras de encorajamento a cada contração. Lembras-te de quando nos queixávamos de passar noites em branco para o projeto final de fotografia? Disse Mara, numa pausa entre contrações. Isto faz aquilo parecer um dia de spa. Apesar de tudo, Lívia conseguiu soltar uma gargalhada fraca. Pelo menos a professora Martinez nunca nos pediu para empurrar nada para fora do corpo. Os monitores à volta deles bipavam em ritmo constante, a acompanhar os sinais vitais de Lívia e os batimentos cardíacos da filha. Um som que se tornará a música mais importante do mundo. Cada bip no ecrã representava a vida. Resiliência. O facto incrível de que o bebê estava a prosperar apesar do caos da manhã. O telemóvel de Lívia, que Mara tinha silenciado e colocado no parapeito da janela, acendia intermitentemente com notificações. Ela conseguia ver o nome de Theo a aparecer no ecrã bloqueado, provavelmente a perguntar-se por que é que ela ainda não tinha respondido às últimas mentiras sobre reuniões de trabalho. A desconexão entre a realidade fabricada dele e a experiência real dela parecia surreal, como ver um filme da vida de outra pessoa enquanto se vivia o momento mais intenso da própria. Senhora Harmon, a voz do Dr. Valgen tornou-se mais urgente. Preciso que se concentre em mim agora. Com a próxima contração, quero que empurre. A dor que se seguiu foi como nada que Lívia já tivesse sentido. Não apenas física, mas existencial. Cada músculo do seu corpo trabalhava com um único propósito. E naquele momento de entrega completa a algo maior do que ela, Lívia compreendeu o que era ser poderosa. Já vejo a cabeça, anunciou o Dr. Valgen, a compostura profissional a ceder ligeiramente para dar lugar a uma emoção genuína. Tem cabelo escuro, tal como a mãe. Cabelo escuro. Lívia pensou no cabelo espesso de Theo, sempre cuidadosamente penteado, e perguntou-se se a filha herdaria a vaidade dele juntamente com a cor. Depois afastou esse pensamento. Quaisquer traços que esta menina carregasse, ela transformá-los-ia em algo belo e forte. Só mais uma grande empurrada, Lívia. Consegues. A última contração ergueu-se como um tsunami e Lívia despejou nela cada grama de força que tinha. Não apenas o esforço físico, mas meses de ansiedade, a traição daquela manhã, anos a tentar ser perfeita para alguém que não merecia sua dedicação. Empurrou tudo para aquele momento, transformando dor em propósito. E, de repente, houve silêncio. Não a ausência de som, mas uma qualidade diferente de quietude. A pausa antes de tudo mudar para sempre. O Dr. Valgen trabalhou rapidamente e depois um choro perfurou o ar. Agudo, indignado e absolutamente perfeito. Ela está aqui, disse ele, levantando uma pequena criatura de rosto vermelho em direção às luzes. Nascida às 12h47. Bem-vinda ao mundo. Pequena. O primeiro pensamento de Lívia foi o quão incrivelmente pequena a filha parecia. O segundo foi como soava feroz para alguém que pesava menos que um saco de compras. O choro do bebê encheu o quarto com pura força vital. E quando o Dr. Valgen a colocou no peito de Lívia, pele com pele, o resto do mundo simplesmente desapareceu. Oh meu Deus, murmurou Mara, lágrimas a correr pelas bochechas enquanto pegava na câmara. Lívia, ela é perfeita. Os olhos do bebê abriram-se brevemente, desfocados, mas à procura, como se estivesse a tentar encontrar algo específico neste novo e luminoso mundo. Quando o olhar pareceu encontrar o rosto de Lívia, o choro parou, substituído por uma quietude profunda que parecia reconhecimento. Olá, querida,
sussurrou Lívia, a voz a quebrar-se com a emoção. Sou a tua mamã. Estive à tua espera. O pequeno punho da bebê abriu-se e agarrou o dedo de Lívia com uma força surpreendente. Naquele aperto, Lívia sentiu o futuro a reorganizar-se. Não a versão ordenada que tinha planeado na aplicação Notion, mas algo mais selvagem e autêntico. O Dr. Valgen trabalhou com eficiência, fazendo a dequitação da placenta e começando a limpeza. Mas Lívia mal notava. Estava completamente absorvida a memorizar o rosto da filha, o narizinho arrebitado, o modo como o cabelo escuro ondulava ligeiramente nas têmporas, a expressão séria que a fazia parecer uma pequena filósofa a contemplar os mistérios da existência. Como vai chamá-la? Perguntou Mara suavemente, ainda a filmar com o telemóvel para capturar estes primeiros momentos preciosos. Lívia passou meses a debater nomes com Theo, a percorrer websites de bebés e árvores genealógicas, sem conseguir encontrar nada que soasse certo. Mas, ao olhar agora para a filha, um nome surgiu com total clareza. Luna, disse. O nome dela é Luna. Luna, como a lua que guiou viajantes através da escuridão durante milênios. Como o corpo celeste que puxava as marés e influenciava os ciclos. Bela, independente e totalmente ela própria. Como se respondesse ao nome, os olhos de Luna abriram-se novamente, e desta vez ficaram abertos, a estudar o rosto da mãe com a concentração intensa de quem guarda informação importante para mais tarde. O telemóvel de Lívia vibrou no parapeito da janela e ela viu outra mensagem de Theo a iluminar o ecrã. Mas, pela primeira vez naquele dia, não sentiu vontade de a ler. Quaisquer mentiras, explicações ou desculpas que ele estivesse a enviar pertenciam a um universo diferente. Onde ela ainda se importava com a opinião dele. Onde a presença dele ainda importava. Ela parece-se contigo, disse Mara, ajustando o ângulo da câmera para capturar o modo como a pequena mão de Luna ainda se agarrava ao dedo de Lívia. Ela parece-se com ela própria, corrigiu Lívia. E percebeu que era a coisa mais importante que já dissera. Do lado de fora das janelas da sala de partos, São Francisco continuava o seu ritmo diário. Pessoas apressadas para reuniões, trânsito a avançar lentamente pela Bahia. Casais a partilhar almoço sem saberem se os seus relacionamentos sobreviveriam a mais um dia. Mas dentro do quarto 314, o tempo tinha parado completamente, criando espaço para o milagre mais comum do mundo. Luna bocejou, um som incrivelmente pequeno que fez ambas as mulheres rir, e depois aconchegou-se contra o peito da mãe, como se tivesse encontrado exatamente onde pertencia. E, pela primeira vez desde que acordara naquela manhã, Lívia sentiu que também sabia exatamente onde pertencia. 2 horas depois do nascimento de Luna, Lívia estava no quarto de recuperação com a filha a dormir tranquilamente nos braços, a pele ainda rosada da entrada dramática no mundo. A síndrome HELP tinha estabilizado. A tensão arterial estava a regressar ao normal, e, pela primeira vez em meses, Lívia sentia que conseguia respirar sem o peso da ansiedade a apertar-lhe o peito. Mara estava sentada na cadeira de visitas, a percorrer as dezenas de fotos que tirara durante o parto. O olhar de fotógrafa já selecionava as que capturavam a emoção crua do momento. Estas vão fazer-te chorar de felicidade para o resto da vida, disse suavemente, sem querer acordar o bebê. Manda-mas quando puderes. Lívia ajeitou o pequeno gorro de malha de Luna, maravilhada com o facto de algo tão pequeno conter um universo inteiro de possibilidades. Quero lembrar-me de tudo exatamente como aconteceu. A luz dourada da tarde atravessava as janelas do hospital, lançando um brilho quente sobre o quarto simples que se tornará o lugar mais importante do mundo de Lívia. Pensou no apartamento, com os móveis cuidadosamente escolhidos e as cores coordenadas, a perguntar-se como seria levar Luna para casa para um espaço que agora parecia estéril e sem vida. O telefone, que tinha estado felizmente silencioso durante o parto, começou a vibrar com nova urgência. Mara estendeu a mão antes que Lívia pudesse protestar. É o Theo, disse, a expressão a escurecer. Uma chamada perdida na última hora. Deve finalmente ter visto as mensagens. Lívia sentiu um distanciamento estranho, como se estivessem a falar de uma personagem de filme, e não do seu marido. Ou talvez a Juniper se tenha cansado de brincar às casinhas. O telefone voltou a tocar e, desta vez, Mara atendeu com um tom que poderia ter congelado a Baía de São Francisco. Ela não está disponível neste momento, disse Mara, fria. Houve uma pausa. Depois,
A voz dela subiu ligeiramente. Estás a perguntar-me a sério onde ela está? Onde raio estiveste o dia todo, Theo? Lívia conseguia ouvir a voz dele pelo altifalante, aguda, defensiva, mas não distinguia as palavras. Luna mexeu-se ligeiramente nos braços dela, e Lívia começou a cantarolar suavemente, uma melodia que parecia vir de um instinto maternal profundo que ela nem sabia que tinha. Uma emergência de trabalho, repetiu Mara, a voz carregada de descrença. No dia em que a tua mulher devia dar à luz. Claro! E suponho que essa emergência exigia publicar stories no Instagram desde a Moonstone Beach. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Lívia observava o rosto de Mara passar por expressões de fúria e repulsa. A mão livre da amiga ajustava inconscientemente as tranças, um gesto típico quando a ansiedade atingia o auge. Queres falar com ela? Continuou Mara. Então podes levar o teu rabo mentiroso até aqui e explicar por que razão a tua filha teve de nascer enquanto tu estavas a brincar as férias de praia com a tua namorada. Desligou antes que ele pudesse responder e, de imediato, abriu as definições do telemóvel de Lívia e bloqueou o número dele. Mara, disse Lívia suavemente. Não tinhas de... Tinha, sim. A voz de Mara era feroz, carregada de raiva protetora. Ele não tem o direito de aparecer aqui como se nada tivesse acontecido. Não depois do que passaste hoje. Luna fez um som suave e Lívia olhou para baixo, encontrando os olhos escuros da filha fitarem-na com aquela mesma expressão séria. Ela usava-a desde o nascimento. Era como se estivesse a estudar o rosto da mãe, a memorizá-lo, a preparar-se para as aventuras que viriam. Ela está com fome, disse o Dr. Vaughan, aparecendo à porta com um sorriso caloroso. Como se sente, mamã? Como se pudesse enfrentar o mundo, disse Lívia, e percebeu que era verdade. Enquanto começava a amamentar Luna pela primeira vez, o telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Mara olhou para o ecrã e franziu o sobrolho. É da Juniper, disse baixinho. Queres que leia? Lívia pensou por um momento e depois acenou que sim. O que quer que Juniper tivesse para dizer, agora estava forte o suficiente para ouvir. Sinto muito. Mara leu em voz alta. Não sabia que estavas no hospital. O Theo disse-me que vocês estavam separados. Nunca teria feito isto. Vou terminar tudo com ele. O teu bebê tem sorte em ter uma mãe tão forte. A mensagem ficou suspensa no ar entre elas. Lívia sentiu algo inesperado. Não exatamente perdão, mas uma espécie de pena por aquela mulher que fora manipulada pelas mentiras de Theo tão completamente como ela. Ele disse-lhe que estávamos separados, disse Lívia, devagar, a compreender finalmente o alcance total do engano. Este tempo todo, ele tem mentido a ambas. Luna terminou de mamar e olhou para a mãe com uma expressão sonolenta e satisfeita, a pequena mão ainda agarrada ao dedo de Lívia com surpreendente firmeza. Nesse momento, Lívia tomou uma decisão que lhe pareceu tão natural como respirar. Não vou voltar para ele, disse calmamente. Nunca mais. Mara levantou os olhos da câmara, onde revia as fotos da primeira mamada de Luna. Tens a certeza? Quero dizer, ele é o pai dela. E talvez, com terapia. Ele escolheu não estar aqui hoje, interrompeu Lívia, a voz firme e segura. Ele escolheu as mentiras em vez da família. A Luna e eu merecemos melhor do que alguém que tem de ser convencido a amar-nos. Uma batida porta interrompeu-as e uma enfermeira chamada Carmen entrou com a papelada para o registro de nascimento. Precisamos de algumas informações para os registros oficiais, disse com gentileza. Nome do pai? Lívia olhou para Luna, que dormia nos seus braços, os traços pequeninos relaxados em paz perfeita. Deixe em branco, por agora, disse. Vamos resolver isso depois. Carmen acenou com compreensão. Já tinha visto dramas familiares suficientes na maternidade para saber que nem todas as histórias seguiam um guião tradicional. E o apelido do bebê? Armon, disse Lívia, sem hesitação. Luna Armon. Quando Carmen saiu com os papéis, Mara foi até a janela, onde a luz da tarde começava a transformar-se naquela hora dourada que os fotógrafos adoravam. Sabes o que vejo quando olho para ti agora? Perguntou. Por favor, não digas um caos adorável outra vez. Mara riu suavemente. Vejo alguém que acabou de se tornar a personagem principal da própria história. E vai ser uma história incrível, Liv. Sinto-o.
Luna mexeu-se nos braços da mãe e, por um momento, os olhos abriram-se, parecendo focar-se em algo para além das paredes do hospital. Talvez um vislumbre do futuro que se desdobrava ao seu redor. Lá fora, São Francisco vibrava com a sua energia habitual. Mas dentro do quarto 314, nascia uma nova família. Não há que Lívia tinha planeado, mas algo mais forte, mais verdadeiro e inteiramente delas. O telemóvel vibrou mais uma vez, uma notificação do e-mail de trabalho. O cliente Henderson queria remarcar a reunião. Lívia sorriu e estendeu o telemóvel a Mara. Diz-lhe segunda-feira de manhã, disse. A Luna e eu vamos mudar o mundo. E mais vale começar pelo horizonte. Ao final da tarde, já se espalhara entre o pequeno círculo de amigos e colegas de Lívia que Luna tinha chegado. O quarto de recuperação encheu-se com cal suave de visitantes a trazer flores, balões e aquele tipo de presentes práticos que só outras mulheres compreendiam. Discos de amamentação, shampoo seco e café suficiente para manter uma nova mãe acordada durante semanas sem dormir. Raquel, da firma de arquitetura, apareceu com um ramo de rosas brancas e atualizações sobre o projeto Henderson. Foram completamente compreensivos com o reagendamento, disse, sentando-se na cadeira ao lado de Mara. Na verdade, o Sr. Henderson pediu-me para te dizer que ser mãe só te tornará uma arquiteta melhor. Algo sobre compreender como construir espaços para a vida real. Lívia ajustou a posição de Luna, que resmungava levemente, aprendendo na prática a dança delicada da maternidade. E quanto às revisões da Meridian Tower? Tudo tratado. A equipa uniu esforços e fez as alterações que definiste na semana passada. Estamos adiantado no cronograma. Acredita se quiseres. Foi uma sensação estranha perceber que a emergência de trabalho que temera durante meses simplesmente se resolvera. Sem a sua supervisão constante, sem o seu perfeccionismo alimentado pela ansiedade, o projeto prosperara na sua ausência. Mara editava fotos no portátil. O clique suave do trackpad marcava o ritmo da conversa. Estava estranhamente silenciosa desde que bloqueara o número de Tel. A energia nervosa habitual fora substituída por algo mais focado e determinado. Como estás, Mara? A sério? Perguntou Lívia, durante uma pausa na conversa com Raquel. Tenho pensado no que disseste mais cedo. Sobre merecermos melhor. Os dedos de Mara pararam sobre o teclado. Liguei à minha mãe. E disse-lhe que não vou ao casamento. Que estou cansada de fingir que a minha vida é um fracasso só porque não parece aquilo que ela esperava. A voz de Mara era firme, mas Lívia via o custo daquela conversa no modo como os ombros estavam tensos. Disse-lhe que a minha melhor amiga acabou de ter um bebê e que estou exatamente onde devo estar. Raquel olhou entre elas, sentindo as correntes mais profundas da conversa. As famílias podem ser complicadas, disse diplomaticamente. Famílias são as pessoas que aparecem, respondeu Lívia, olhando para Mara com uma gratidão profunda. Parentesco de sangue é opcional. Luna escolheu esse momento para acordar completamente, os olhos escuros brilhantes e atentos, observando o ambiente à sua volta. Ver a filha tão envolvida com o mundo fez o coração de Lívia inchar com o orgulho feroz que nunca antes conhecera. Vai dar trabalho, observou Raquel com um sorriso. Já se vê. Ela tem aquele olhar. Que olhar? De quem está a planear algo importante. Um alvoroço no corredor chamou a atenção delas. Vozes elevadas. Alguém a discutir com os funcionários do hospital. A expressão de Mara endureceu imediatamente. Ele não se atrevia, murmurou, dirigindo-se à porta. Mas não era a voz de Tel que se ouviu a seguir. Era a de uma mulher, mais velha, imperiosa, que cortava o ruído do corredor. Não me interessa quais são as horas de visita. Aquela é a minha neta. O estômago de Lívia deu um nó. A mãe de Tel, Patrícia Carver, nunca fora sua maior fã. Uma mulher que acreditava em papéis tradicionais e nunca perdoara totalmente o facto de Lívia ter uma carreira que por vezes se sobrepunha a jantares e à manutenção de uma casa impecável. Queres que diga que estás a dormir? Perguntou Mara, com a mão na maçaneta. Antes que Lívia pudesse responder, Patrícia entrou no quarto como uma força da natureza. Cabelo prateado impecavelmente arranjado, mesmo àquela hora, e um fato de estilista que anunciava o estatuto social à distância. Atrás dela vinha Robert, o pai de Tel, com ar desconfortável e apologético. Lívia, querida, disse Patrícia,
A voz carregada daquele calor falso reservado para ocasiões sociais. Viemos assim que soubemos. Onde está o meu filho? A pergunta ficou no ar como um desafio. Luna mexeu-se nos braços de Lívia, sentindo a tensão, e soltou um pequeno som de protesto. Ele não está aqui, disse Lívia baixinho, instintivamente apertando a filha contra si. Como assim, não está aqui? Hoje é o dia do nascimento da bebé. Onde poderia ele estar? Robert pigarreou, desconfortável. Patrícia, talvez devêssemos. Gostava de saber onde está o meu filho enquanto a filha dele está a nascer, continuou Patrícia, a voz a subir. Certamente há uma explicação. Mara levantou-se, os instintos de fotógrafa posicionarem-na entre os Carver e a cama de Lívia. Senhora Carver, talvez este não seja o melhor momento para... Estou a falar com a minha nora, disse Patrícia friamente, antes de voltar a olhar para Lívia. Bem. Lívia olhou para Luna, que a encarava com os mesmos olhos escuros e sérios, como a dizer, este é o teu momento, mãe. Mostra-lhes quem somos. O seu filho passou o dia na praia com outra mulher, disse Lívia, a voz calma e clara. Enquanto eu estava aqui com complicações médicas a dar à luz à filha dele, foi aí que ele estava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Robert ficou lívido, enquanto a expressão de Patrícia passava por incredulidade, raiva e algo que talvez fosse vergonha. Isso é impossível, disse Patrícia, finalmente. O Theo nunca. Há publicações no Instagram, interveio Mara, tirando o telemóvel. Com data e localização. Quer ver? Patrícia acenou com a mão, como afastar a sugestão, mas a sua postura começava a quebrar-se. De certeza que há uma explicação razoável. O Theo é um bom homem. Não abandonaria a família num momento tão importante. Fê-lo, disse Lívia simplesmente. E isso diz tudo sobre o homem em que se tornou. Luna soltou um pequeno som e Lívia começou a embalá-la, encontrando força no simples ato de confortar a filha. Gostava que conhecessem a vossa neta, disse, estendendo um ramo de oliveira, apesar de tudo. Chama-se Luna. Robert deu um passo em frente, com cuidado, os olhos suaves enquanto olhava para o bebê. É linda, Lívia. Absolutamente linda. Patrícia permaneceu imóvel, a programação social em conflito com a realidade da situação. Finalmente, aproximou-se da cama, a expressão a suavizar-se ao ver o rostinho de Luna. Parece-se com o Theo em bebê, disse baixinho. E, pela primeira vez desde que entrará no quarto, soou como uma avó, e não como uma juíza. Parece-se com ela própria, corrigiu Lívia com delicadeza, recordando a conversa anterior com Mara. Patrícia observou o rosto da neta e algo pareceu mudar no seu entendimento. Não vais voltar para ele, pois não? Não era realmente uma pergunta. E Lívia apreciou a franqueza da mulher mais velha. Não vou. Boa, disse Patrícia, surpreendendo todos no quarto. Mereces melhor do que um homem que foge quando as coisas ficam difíceis. Olhou diretamente para Lívia, a voz carregada de décadas de desilusão. Criei o melhor do que isto. Robert estendeu a mão para tocar na pequena mão de Luna, os olhos brilhantes com lágrimas que não chegaram a cair. Gostaríamos de fazer parte da vida dela. Se nos deixares. Lívia olhou para aquelas duas pessoas que partilhavam ADN com a sua filha, mas que nunca tinham conhecido verdadeiramente como mais do que a mulher do Theo. Agora, com Luna como ponte entre os seus mundos, talvez algo novo pudesse ser construído. Vamos descobrir, disse ela diplomaticamente. Um passo de cada vez. Enquanto os Carver se preparavam para sair, Patrícia parou à porta. Para o que vale, acho que estás a lidar com isto com mais graça do que eu teria conseguido à tua idade. Depois que saíram, Mara afundou-se de volta na cadeira com visível alívio. Bem, isso foi inesperado. A vida está cheia de surpresas, disse Lívia, acomodando Luna contra o peito para mais uma mamada. Algumas até são boas. Lá fora, pelas janelas do hospital, São Francisco cintilava ao anoitecer, e Lívia sentia-se como se estivesse a vê-la com novos olhos, não como pano de fundo da sua vida antiga, mas como palco de tudo que estava prestes a começar. Na manhã seguinte, o quarto de recuperação ganhou uma nova energia. Luna dormira por períodos de 3 horas, e Lívia começava a compreender o ritmo da nova maternidade. O ciclo constante de alimentar, mudar,
acalmar e maravilhar-se com cada expressão que cruzava o rosto da filha. Mara passará a noite na desconfortável cadeira do hospital, recusando-se a sair apesar dos protestos de Lívia. Agora estava sentada com o portátil no colo, a carregar as fotos do dia anterior no seu portfólio online, com a intensidade focada que colocava em todo o seu trabalho artístico. Estas são algumas das melhores fotos que já tirei, disse em voz baixa, sem querer acordar Luna, que dormia tranquilamente no berço. Há algo em capturar emoção real, vida real. Faz com que todos aqueles retratos de família encenados que faço para pagar as contas pareçam mentiras. Lívia aprendia a amamentar sentada, uma habilidade que lhe parecerá impossível apenas 24 horas antes. Talvez esteja na hora de te focares mais no trabalho que alimenta a alma, em vez de apenas o banco. Fácil de dizer quando se tem um diploma de arquitetura e perspectivas de carreira reais, respondeu Mara, mas sem amargura. Algumas de nós ainda estão a tentar descobrir como transformar paixão em lucro. A conversa foi interrompida por uma agitação no corredor. Vozes familiares elevadas em discussão com a segurança do hospital. O coração de Lívia acelerou ao reconhecer a voz de Theo, mais aguda do que o normal, com frustração e arrogância. A minha mulher e a minha filha estão aí dentro. Não me podem impedir de vê-las. Mara já estava de pé, dirigindo-se para a porta com instintos protetores que lembraram a Lívia porque é que a amizade dela sobrevivera a tudo o que a vida lhes atirara. Queres que chame a segurança de novo? Não, disse Lívia, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Deixa-o entrar. Está na hora de termos esta conversa. Theo entrou pela porta como um homem a fugir de uma cena de crime. O aspecto normalmente impecável estava desfeito, evidenciando uma noite sem dormir e condução desesperada. A barba por fazer, a camisa polo amarrotada, e o cabelo, normalmente penteado com pomada cara, parecia ter sido revolvido pelas mãos durante horas. Lívia, graças a Deus, disse, apressando-se para a cama, mas parando ao ver a postura defensiva de Mara. Tenho tentado falar contigo há horas. O meu telemóvel morreu e depois houve um acidente na Highway 1 e... Para, disse Lívia calmamente, mas com autoridade suficiente para cortar a torrente de desculpas. Para de falar. Pela primeira vez desde que o conhecia, Theo realmente ouviu. Ficou parado no meio do quarto, a boca entreaberta com mentiras não ditas, olhando entre Lívia e o berço onde Luna dormia. A voz dele tremeu. É a nossa filha? Lívia confirmou. Luna. Nascida ontem, às 12h47. Enquanto publicava as stories no Instagram da Moonstone Beach com a Juniper, a cor desapareceu do rosto de Theo ao perceber que ela sabia. O seu charme habitual, a língua de prata que o salvara de tantas pequenas traições, abandonou-o completamente. Liv, posso explicar? Não, não podes. Liv ajustou a posição na cama, contorcendo-se levemente com a dor do parto, mas sem desviar o olhar dele. Não há explicação que torne isto aceitável. Não há história que apague o facto de que, quando a nossa filha mais precisou do pai, tu escolheste estar noutro lugar. Theo aproximou-se do berço e, por um momento, a expressão suavizou-se ao ver o rosto adormecido de Luna. Ela é linda, sussurrou. Parece-se com ela própria, disse Lívia com firmeza, a frase a tornar-se um mantra. E ela merece mais do que um pai que precisa ser convencido a aparecer no dia mais importante da sua vida. Não foi assim, disse Theo, a voz a adotar o tom suplicante que usava quando era apanhado a mentir. A Juniper estava em crise e eu pensei que tinha mais tempo. Não estavas prevista para mais uma semana, e disseste-lhe que estávamos separados, interrompeu Mara, ainda junto à porta. Nós sabemos. Theo. Ela mandou-nos mensagem. A admissão pairou no ar como uma confissão. Os ombros de Theo caíram ao perceber que todo o alcance da sua mentira tinha sido exposto. Isso foi só. Eu estava a tentar poupá-la. É complicado. Não, não é, disse Lívia, a voz crescendo a cada palavra. É muito simples, na verdade. Tu fizeste uma escolha ontem. Várias. Escolheste mentir-me. Mentir-lhe a ela. Priorizar o teu prazer em vez da segurança da tua família. Essas escolhas têm consequências. Luna mexeu-se no berço, fazendo sons suaves que Lívia já aprendia a reconhecer como sinal de fome. O ato normal de cuidar da filha no meio daquela confrontação parecia surreal, mas ancorava-a.
Eu posso mudar, disse Theo desesperadamente, a confiança habitual substituída por algo cru e em pânico. Eu sei que errei, mas posso ser melhor. Podemos ir à terapia. Posso deixar o emprego e focar-me na família. Tu não tens emprego, disse Lívia, em voz baixa. Foste despedido há 3 semanas por conduta imprópria. Encontrei os e-mails no teu portátil. A mentira desmoronou-se de tal forma que Theo cambaleou ligeiramente. A fachada cuidadosamente construída, o executivo de marketing bem-sucedido, o marido devoto, o homem digno de respeito, dissolvia-se em tempo real. Como é que tu? Não importa como sei. O que importa é que tudo o que me disseste nas últimas semanas foi mentira. A apresentação Henderson, as reuniões urgentes, as viagens de trabalho, tudo serviu para encobrir o facto de que perdeste o emprego e começaste um caso em vez de seres honesto com a tua mulher grávida. Luna começou a chorar com mais insistência e Lívia pegou nela do berço com movimentos que se tornavam mais naturais a cada hora. As necessidades da bebê vinham antes de tudo, até do colapso emocional do pai. Por favor, disse Theo, e pela primeira vez a voz dele tinha emoção genuína, não manipulação ensaiada. Eu sei que não mereço, mas por favor, não a tires de mim. Quero ser o pai dela. Lívia olhou para ele enquanto Luna começava a mamar, vendo com clareza pela primeira vez desde que se conheceram na faculdade. O homem bonito que a conquistara, que prometera um futuro construído com confiança e parceria, tornará-se alguém que ela já não reconhecia. Alguém que escolhera engano em vez de dificuldade. Prazer em vez de responsabilidade. Queres ser o pai dela? Perguntou Lívia. Então começa a agir como tal. Endireita a tua vida. Arranja um emprego. Aprende a ser honesto por mais de 5 minutos seguidos. Prova que consegue ser o tipo de homem que ela merece admirar. E quanto a nós? Nós não existimos mais, Theo. Isso acabou ontem, quando escolheste a Moonstone Beach em vez da sala de partos. A voz de Lívia era calma, mas definitiva. A decisão não fora tomada por raiva, mas por clareza. A Luna e eu somos uma família. Podes fazer parte dessa família, se conquistares esse direito. Mas nunca mais serás meu marido. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sons suaves da amamentação de Luna e pelo zumbido distante da atividade do hospital. Theo ficou no meio do quarto, com ar perdido, como se alguém tivesse mudado todas as regras de um jogo que pensava dominar. Acho que vou embora, disse finalmente. Sim, respondeu Lívia. Deves. Ao mover-se em direção à porta, Theo parou, olhando para Luna com uma expressão que poderia ter sido arrependimento, saudade ou apenas confusão por ver a sua vida perfeita desmoronar. O apelido dela, disse em voz baixa. Qual é? Armon. Respondeu Lívia sem hesitar. Luna Armon. Theo assentiu lentamente e, por um momento, Lívia achou que ele fosse contestar. Em vez disso, limitou-se a dizer: Desculpa, Liv, por tudo. Depois que saiu, Mar afundou-se novamente na cadeira com alívio visível. Como te sentes? Lívia olhou para Luna, que adormecera durante a mamada, o rosto pequenino sereno e contente. Livre, disse. E percebeu que era verdade, que poderiam ser arrependimento ou alívio. Mudaste tudo. Sim. Lívia não elaborou, não explicou que precisava de recuperar o espaço para si e para Luna, que cada canto guardava memórias da relação falhada que precisavam de ser substituídas por novas possibilidades. Ele moveu-se em direção às caixas com eficiência mecânica, mas parou quando chegou àquela rotulada álbuns de fotografias. As mãos hesitaram sobre as abas de cartão. Podes levar o álbum de casamento, disse Lívia em voz baixa. Mas vou ficar com as ecografias da Luna. Claro. A voz dele falhou ligeiramente. Liv, tenho ido a uma terapeuta, a doutora Santos, na Irving Street. Ela está a ajudar-me a perceber por que é que fiz as escolhas que fiz. Lívia embalava suavemente Luna, que começava a inquietar-se. O movimento rítmico acalmava mãe e filha. Isso é bom, Theo. Espero que te ajude. Arranjei um emprego, continuou ele, empacotando livros numa caixa com precisão. Um cargo júnior numa organização sem fins lucrativos no centro da cidade. O salário não é grande coisa, mas é trabalho honesto. Nada de tretas corporativas. Nada de pressão para fazer contactos.
A Luna e eu estamos orgulhosas por estares a assumir responsabilidade, disse Lívia, e era sincera. Toda a raiva que sentirá por ele cristalizara-se em algo mais limpo. Desilusão misturada com esperança de que ele pudesse tornar-se alguém digno do respeito da filha. Theo fez uma pausa nas arrumações, estudando o rosto dela. Estás diferente. Mais forte. Sinto-me diferente. Lívia acomodou-se na cadeira de baloiço que comprará para as mamadas noturnas. Luna aninhada contra ela com a tranquilidade de um bebê que se sentia totalmente seguro. Ser responsável pela vida de outra pessoa muda nossa perspectiva. Quero fazer parte disso, disse Theo de repente, a voz crua de emoção. Eu sei que não mereço, mas quero aprender a ser pai dela. Ser realmente pai. Não só alguém que aparece nos aniversários e feriados. Então prova. A voz de Lívia era suave, mas firme. Não com palavras ou promessas, mas com consistência, com presença, compor as necessidades dela antes do teu conforto. Luna escolheu aquele momento para acordar totalmente, os olhos escuros abrindo-se e fixando Theo com a mesma expressão séria que usava com todos. Pai e filha olharam-se através da sala e algo passou entre eles. Não foi uma ligação instantânea, mas sim possibilidade. Posso? Seria possível pegá-la ao colo? Theo perguntou com hesitação. Lívia considerou por um momento, depois levantou-se da cadeira. Apoia-lhe a cabeça. Ela é mais forte do que parece, mas ainda é muito pequenina. As mãos de Theo tremiam ligeiramente ao pegar em Luna. A confiança habitual fora substituída por movimentos cuidadosos de alguém que segurava algo infinitamente precioso. Luna estudou o rosto dele com a sua intensidade característica, nem chorando nem sorrindo, apenas arquivando informação sobre aquela pessoa que partilhava o seu cabelo escuro e sobrancelhas sérias. Ela é perfeita, sussurrou Theo, a voz embargada de emoção. Não consigo acreditar que quase perdi isto. Perdeste, corrigiu Lívia calmamente. Mas não tens de continuar a perder. Estavam no apartamento transformado, os três no mesmo espaço, mas já não como uma família tradicional. Em vez disso, eram algo novo. Dois pais que teriam de aprender a amar a filha separadamente. A construir confiança a partir dos escombros de um casamento que ruíra sob o peso da mentira e da imaturidade. Ligo-te na próxima semana, disse Theo, relutantemente passando Luna de volta para a mãe. Talvez possamos organizar um horário de visitas. Talvez possamos, concordou Lívia. Mas, Theo, ela vem primeiro agora. Sempre. Se não conseguires lidar com isso, se alguma vez colocares as tuas necessidades acima das dela outra vez, acabou. Eu percebo. Recolheu as últimas caixas, parando a porta para um último olhar à vida que perderá pelas suas próprias escolhas. Para o que vale, acho que vai ser uma mãe incrível. Já és. Depois de ele sair, Mara surgiu da cozinha, onde estivera discretamente a editar fotografias durante toda a conversa. Como te sentes? Lívia olhou em volta do apartamento. Agora delas, dela e de Luna. Com a luz suave, os móveis cuidadosamente arrumados, a mesa de desenho junto à janela onde esboçava planos para um centro comunitário em Oakland, e o quarto da Luna decorado com murais pintados à mão de luas e estrelas. Como se estivéssemos em casa, disse simplesmente. Luna fez um pequeno som de concordância e ambas riram-se com a sincronia perfeita. Lá fora, São Francisco zumbia com a sua energia habitual. Mas dentro daquele espaço recuperado, algo novo estava a criar raízes. Uma família construída não sobre expectativas tradicionais, mas sobre um amor feroz, lealdade escolhida e a fundação inabalável de duas mulheres que aprenderam a salvar-se a si mesmas. A câmara de Mara clicou suavemente, capturando o momento, mãe e filha na luz dourada da tarde, rodeadas por evidências do seu novo começo. Lívia sabia, seria uma fotografia para guardar para sempre. 6 meses depois, Lívia estava no terraço do seu recém-construído centro comunitário em Oakland, Luna equilibrada na anca enquanto observavam o pôr do sol pintar a Baía de São Francisco em tons de ouro e carmesim. Com 6 meses, Luna era um bebê que observava o mundo com a mesma intensidade com que a mãe abordava os projetos de arquitetura. Séria, pensativa e absolutamente cativante. Que achas, Lua pequena? Perguntou Lívia, usando o apelido que evoluíra naturalmente a partir do nome dela. Uma vista impressionante para o primeiro projeto solo da mamã, não achas? Luna balbuciou em resposta,
esticando os dedos gordinhos para o sol poente, como se quisesse agarrar a luz. Ela usava uma pequena jaqueta de ganga que Mara encontrara numa loja vintage, combinada com leggings estampadas com plantas arquitetônicas. Uma prenda dos colegas de Lívia que a fizera chorar de alegria. O centro comunitário abaixo vibrava com a atividade da noite. Risos de crianças ecoavam no parque infantil desenhado por Lívia com escorregas em forma de esculturas geométricas. Adolescentes reuniam-se em mesas de piquenique a fazer trabalhos de casa sob luminárias que também eram arte pública. Adultos moviam-se nas aulas de exercício visíveis pelas janelas amplas que traziam o mundo exterior para dentro. O grupo Henderson quer falar sobre expandir o modelo para mais 3 locais, disse Mara, surgindo do vão das escadas com a bolsa da câmara ao ombro. Ela documentara a inauguração do centro. O seu negócio de fotografia agora centrava-se em capturar espaços comunitários e as pessoas que lhes davam vida. Disseram que os teus projetos não apenas acolhem atividades, inspiram-nas. Lívia sorriu, ajustando a posição de Luna enquanto a filha tentava agarrar os elásticos coloridos do cabelo de Mara. Mara voltará a usá-los. Depois de meses a manter as tranças simples, agora pequenas contas brilhavam à medida que se movia. A depressão não desaparecera totalmente, a cura nunca funcionava assim, mas encontrara propósito em documentar histórias reais de pessoas reais, construindo um portfólio que falava da verdade em vez da perfeição. Novidades da comissão da exposição? Perguntou Lívia, sabendo que Mara aguardava a resposta sobre uma mostra de fotógrafas locais. Querem 15 peças, disse Mara, tentando conter o entusiasmo, incluindo 3 da série do nascimento da Luna. Aparentemente, as fotos que tirei naquele dia captam algo que chamaram de poder bruto das mulheres a apoiarem mulheres. Demorará meses a decidir se devia incluir aquelas fotografias íntimas no portfólio. Mas Lívia encorajou-a a partilhá-las. As imagens, mãos entrelaçadas em apoio, lágrimas de alegria, o momento em que Luna abriu os olhos pela primeira vez, contavam uma história de força que precisava de ser vista. Luna fez um som impaciente e esticou-se na direção das escadas, a sua forma favorita de explorar agora que já se sentava sozinha. Lívia pousou a filha com cuidado, segurando-lhe as mãos enquanto Luna dava passos cuidadosos com pernas cada vez mais fortes. Alguém está ansiosa por voltar à festa, observou Mara, captando uma foto espontânea da expressão determinada de Luna. Desceram até ao salão principal, onde a celebração de inauguração decorria em pleno. O grupo Henderson não poupou despesas, mas Lívia insistira que o foco fosse nos moradores do bairro, aqueles que realmente usariam o espaço. A senhora Rodrigues, do mercado da esquina, ensinava um grupo de crianças a fazer tsurus numa das mesas de artesanato. O clube de robótica de adolescentes montara uma área de demonstração onde as crianças podiam programar movimentos simples em pequenas máquinas. O clube do livro local ocupará um canto tranquilo com assentos confortáveis que Lívia desenhara especificamente para encontros íntimos. Lívia, o Dr. Valgen apareceu ao seu lado, com ar satisfeito e ligeiramente surpreendido. Tinha de vir ver o que construíste. Este lugar é notável. Ela enviará-lhe um convite por impulso, querendo partilhar aquele momento com o homem que a guiara no dia mais assustador e transformador da sua vida. Ele veio com a esposa, uma enfermeira pediátrica que imediatamente se aproximou de Luna com a destreza de quem entende de bebés. Como estão as duas? Perguntou ele, a preocupação profissional misturada com calor genuíno. A prosperar, disse Lívia simplesmente. Era a palavra mais verdadeira que encontrava. Não apenas a sobreviver, nem a resistir, mas realmente a florescer. Que ela nunca poderia ter imaginado durante aquelas horas sombrias na sala de parto. Uma figura familiar apareceu na sua visão periférica e a respiração de Lívia prendeu ligeiramente. Theo estava perto da entrada, com um ar incerto, mas determinado. Tinha cumprido a sua palavra nos últimos 6 meses, comparecendo às visitas agendadas, contribuindo financeiramente apesar da sua redução de rendimento, participando nas aulas de parentalidade que Lívia exigirá antes de permitir tempo não supervisionado com Luna. Ele estava diferente agora, mais calado, mais ponderado, menos preocupado em aparentar sucesso do que em estar realmente presente. A terapia ajudara, mas Lívia suspeitava que a própria paternidade tinha sido a verdadeira mestra, obrigando-a a confrontar o fosso entre quem fingia ser e quem Luna precisava que ele fosse. Não tinha certeza se devia vir,
disse ele quando chegou junto delas, os olhos imediatamente fixando-se em Luna, que agora estava sentada no chão, a examinar com intensa concentração os padrões geométricos do pavimento em terraço. Ela também é tua filha, disse Lívia diplomaticamente. Devias ver os espaços onde ela vai crescer. Mara estava na cama, a segurar o seu recém-nascido com a mesma proteção feroz que antes parecia impossível em alguém que lutara tanto com a autoestima. Lívia sorriu, recordando a sua própria jornada do terror à força. Estar pronta é sobrevalorizado. Estar disposta a descobrir à medida que se avança. Isso é que importa. O ano anterior transformará todos eles de formas que nenhum poderia ter previsto. A firma de arquitetura de Lívia promovê-la sócia sênior após o projeto do centro comunitário ter originado uma vaga de novas comissões semelhantes. Ela comprará uma casa em Oakland com um jardim onde Luna podia brincar e um escritório onde podia desenhar espaços que mudavam vidas. Mara não só tivera sua exposição de fotografia como também fora destacada numa revista nacional sobre artistas que documentavam a verdadeira maternidade. A reportagem levará a um contrato editorial e a uma lista de espera de clientes que queriam que ela captasse momentos autênticos das suas famílias, em vez de perfeição encenada. Até Theo encontrar o seu caminho, lenta mas firmemente. O trabalho na ONG levará a uma posição de coordenação de programas de habitação para famílias de baixos rendimentos. A relação dele com Luna ainda era cuidadosa, ainda a ser construída, uma visita consistente de cada vez. Mas havia agora afeto genuíno de ambos os lados. Como estão as coisas com ele? Perguntou Mara, seguindo o olhar de Lívia até onde Luna balbuciava a janela, apontando para os pássaros com a intensidade que levava tudo. Melhor, disse Lívia com honestidade. Não romanticamente melhor. Esse barco já partiu. Mas ele está a tornar-se no tipo de pai que a Luna merece. Fiável, presente, honesto sobre as suas limitações. Luna escolheu aquele momento para andar até a cama de Mara, estendendo as mãos pequenas em direção ao bebê. Bebê, anunciou com orgulho, tendo aprendido a palavra em preparação para aquele dia. Toques suaves, lembrou Lívia, ajudando Luna a acariciar com cuidado a mão do recém-nascido com os movimentos que tinham vindo a praticar. Sentadas juntas sob a luz do sol da tarde a entrar pelas janelas do hospital, Lívia pensou na mulher que fora um ano antes. Ansiosa, dependente da validação alheia, aterrorizada por tomar decisões que pudessem desagradar os outros. Essa mulher agora parecia uma estranha, alguém de quem mal se lembrava. A verdade era que o pior dia da sua vida tinha sido também o início da sua melhor vida. Não porque a dor não fosse real ou porque a traição fosse um presente, mas porque sobreviver a tudo aquilo revelara uma força que nunca soubera possuir. Luna olhou para ela com aqueles olhos escuros e sérios que nada deixavam escapar. E Lívia viu no olhar da filha um futuro cheio de possibilidades. Uma menina que cresceria a saber que as mulheres podiam construir os seus próprios sonhos, que as famílias vinham em todas as formas e tamanhos, que o amor era algo que se escolhia dar e receber, não algo que se tinha de conquistar com perfeição. O que vês quando olhas para ela? Perguntou Mara, seguindo o olhar de Lívia. Tudo, disse Lívia simplesmente. Vejo tudo. Lá fora, o ciclo infinito da vida continuava. Começos e términos, desgostos e curas. Mas lá dentro, 3 gerações de uma família escolhida sentavam-se juntas sob a luz dourada. Prova de que as histórias mais belas muitas vezes começam com as palavras. Pensei que o meu mundo estava a acabar, mas afinal estava apenas a começar.